Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe abundantemente. Estamos estudando as cartas de apóstolo Paulo para a igreja de Filipe. É conhecido como Epístola de Paulo aos Filipenses. Estamos no capítulo 1. Eu estou dividindo essas mensagens. O primeiro comentário eu fiz do primeiro versículo até o versículo 11. Hoje eu quero comentar do versículo 12 até o versículo 20. E amanhã estarei comentando as outras passagens até encerrarmos o livro de Filipenses. Vamos por etapa, amados irmãos. Que Deus vos abençoe ricamente. O versículo 12 diz assim: E quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anuncia Cristo por contentação, não puramente julgando acrescentar aflições a minhas prisões. Mas que importa, contudo, que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada sereis confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Muito bem, amados, feita a leitura, vamos fazer uma breve oração para comentar esta passagem do dia de hoje. Eterno e soberano Deus, é a Ti que elevo a minha alma em prece e oração. Te dou graça, Senhor, pela leitura da Tua palavra no dia de hoje. Te agradeço, Deus, pela Tua misericórdia, por ser o nosso escudo e a nossa fortaleza, por nos instruir na verdade mediante a Tua palavra. Através de cada passagem que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, falando acerca da prisão, que contribui para o proveito do Evangelho. Eu te louvo, Deus, te glorifico e te agradeço por ser o Deus da verdade em nossa vida.
Em nome do Senhor Jesus, receba a nossa adoração e nos dê, ó Deus, capacidade para transmitir a Tua palavra com todo afinco e verdade. Em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, te dou graça e te louvo. Muito bem, amados diletos irmãos. Esta passagem do versículo 12 até o versículo 20 traz-nos uma narrativa acerca da prisão do apóstolo Paulo. O apóstolo estava preso em Roma. Ele estava preso por pregar o evangelho da cruz, por mostrar que a cruz é a verdadeira sabedoria, que através da cruz recebemos a bondade de Deus. Através do sofrimento de Cristo alcançamos a graça da salvação. Portanto, essas coisas fizeram conhecido onde nunca teria sido conhecido de outro modo. De que coisa o presbítero está falando? Da prisão do apóstolo. Ele diz assim: quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Tudo o que aconteceu com o apóstolo Paulo contribuiu para o melhor aproveito do evangelho. Mesmo o sofrimento do apóstolo fizeram conhecido o evangelho onde nunca teria sido conhecido. De outro modo, devido a elas, alguns se interessaram no evangelho. Ele diz: de maneira que a minha prisão em Cristo, eles foram manifestados por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com a minha prisão, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então nós vemos aqui que após a prisão do apóstolo Paulo, as pessoas se interessaram no evangelho. Sofreu de parte o próprio sofrimento que o apóstolo Paulo estava passando. E o apóstolo diz que até mesmo aqueles que eram o seu inimigo começaram a pregar o evangelho. Ele diz: em verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja, alguns até por porfia, mas outros de boa mente, diz ele. Então essas coisas fizeram conhecido o evangelho. O apóstolo também, ele sofre de parte dos falsos inimigos e também dos inimigos que tinham um caráter miserável, dos que prega a Cristo por inveja e por contenda, na expectativa de agregar aflição ao próprio apóstolo. Esses falsos pregadores, eles achavam que pregando a Cristo, trazendo contenda, até mesmo por inveja, eles iriam oprimir as aflições do apóstolo Paulo. Nós vemos que o melhor dos homens, eles pregavam pela verdade, por amor. O apóstolo estava ciente de tudo isso. Muitas vezes, aquilo que ocorre em nossa vida contribui
para que as pessoas se aproximem de Deus. Então devemos regozijar-nos, já que o nosso transtorno, o nosso sofrimento pode fazer bem a muitos. O apóstolo deixa bem claro isso. Ele diz que, devido às suas prisões, os irmãos verdadeiros passaram a falar com ousadia. E os falsos pregadores, por inveja, por porfias, tentando trazer transtorno. Mas tudo isso contribui para o bem, resulta para a salvação de outras pessoas. Para a nossa própria salvação pelo Espírito de Cristo. Então devemos sempre orar, fazer oração, em meio muitas vezes da tribulação. Devemos buscar a Deus. A nossa expectativa e esperança mais fervorosa deve ser voltado para o trono da misericórdia de Deus. Voltar para o trono de Deus, onde toda a graça, toda a verdade, tudo se faz para que a glória de Cristo seja revestido em nossa vida, para que assim nós possamos nos revestir desta misericórdia divina. Para que a graça seja constante, para conseguir que as pessoas honrem a verdade da cruz. Nem devemos ficar aflito, amado, quando muitas vezes as pessoas se levantam contra a verdade, no intuito muitas vezes de fazer com que o nosso sofrimento aumente. Porque muitas pessoas são movidas por inveja, são movidas por contenda. Mas o que o apóstolo diz, que o que importa aqui, é que a verdade está sendo pregada. Ele diz que uns são movidos por amor, sabendo que o apóstolo foi posto para a defesa do evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda. Eles anunciam não por amar a Cristo. Eles anunciam na iminência de acrescentar aflição às prisões que o apóstolo Paulo sofria. E nós, como os pregadores da verdade de Cristo, muitas vezes somos desafiados constantemente por homens que negam a cruz de Cristo, mas que pregam o evangelho por contenda. Homens que não acreditam na verdade. Então temos que não ficar triste com isso. O que importa é que o evangelho está sendo pregado, sustentado, mesmo em meio da tentação, mesmo em meio do desprezo e da aflição. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. A forma em que nos fará útil para a sua glória. Muitas pessoas anunciam a verdade na iminência de fazer com que recaia sobre nós, muitas vezes, as aflições que já estamos passando. Já seja por trabalho ou sofrimento, por diligência ou paciência, por viver para a sua honra, trabalhando para Ele, ou por morrer
para a sua honra, sofrendo por ele. Então ele diz que o que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, mesmo que seja por fingimento, ou em verdade. Ele diz que nisto ele se regozija. Então nós devemos se alegrar, amado, não devemos ficar triste. Ele diz, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Ele diz, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração, pelo vosso socorro do Espírito de Jesus Cristo. É através daquilo que muitas vezes as pessoas fazem para nos ferir, resultará em gozo, em alegria da nossa própria salvação. O que importa, contudo, é que Cristo seja anunciado. Não importa a maneira. Mesmo que exista pregadores fingidos, falsos pregadores, mas se eles estão pregando a verdade, então nisto devemos nos alegrar. Aí o apóstolo, ele fala sobre a sua iminência morte. Ele diz, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Aí ele diz, seja pela vida, seja pela morte. Então nós vemos que se nós estamos vivos, Cristo tem que ser engrandecido na nossa vida. Mas se por acaso, por amor ao Evangelho de Cristo, nós viermos ser mortos literalmente, então que Cristo também seja engrandecido através da nossa morte. No Brasil não existe nenhuma sentença de morte para os pregadores do Evangelho. Mas no mundo que não crê no Evangelho de Cristo, onde nega Cristo, os cristãos estão sendo literalmente mortos. Alguns são incendiados vivos, outros são decapitados, outros são fuzilados por causa da verdade de Cristo. E essas pessoas que morrem por pregar a palavra de Cristo, esses missionários que estão sendo mortos literalmente, nós não devemos ficar tristes com isso, porque eles estão glorificando a Cristo, mesmo pelas suas próprias mortes. Este é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe abundantemente. Pai Celestial, eu te dou graça, Senhor, por esta mensagem, por trazer a luz da Tua Palavra ao meu coração, por alimentar a minha alma com a mensagem divina. Toda vez que eu analiso a Tua Palavra, toda vez que eu estudo a Tua Palavra, todo instante que eu desfolho, que eu venho folhear a Sagrada Escritura, eu descubro palavras inefáveis e o Teu Espírito Santo ministra ao meu coração, para que eu possa ministrar a Tua Palavra ao meu irmão, à minha irmã, que me segue, Senhor, através da rede social, dos grupos do WhatsApp, do YouTube e das páginas do Facebook. Que o Senhor entre no lar desse Teu servo, desta Tua serva, gerando vida ao coração deste meu irmão, desta minha irmã, trazendo paz, harmonia, alegria ao meu irmão e à minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, diletos irmãos, amanhã estarei ministrando do versículo 21 em diante.
E depois de ministrar o capítulo 1, eu estarei colocando na íntegra o capítulo 1 de Filipenses, uma leitura bíblica. Amém? Que Deus vos abençoe.